eu vou já partir direto para a minha palestra, e até porque o tempo urge, né? Então, por que eu escolhi essa questão? Como disse mesmo a... Deixa eu tirar daqui. Como disse mesmo a Ana Luísa... Como disse a Ana Luísa, a gente tem que descobrir novos caminhos, não é isso? Nós, mediadores, somos persistentes, temos o encanto da mediação e vamos abrindo novas áreas de atuação. Muito bem, então vamos lá. Então, eu estou percebendo, foi muito bom eu ter se antecedido pela... É Maria Lúcia? Ana Lúcia. Pela Ana Lúcia, porque ela trouxe fundamentalmente a emoção, né? A emoção, aquela vida do início da vida e do florescer da vida que é a escola. E eu venho aqui bem com um pouco de razão. Vou falar de mercado imobiliário, razão total. Mas o que eu quero chamar a atenção? Mesmo dentro do mercado imobiliário, tem um imenso de um espaço para a gente trabalhar as pessoas que estão dentro dele e as emoções, a subjetividade somada à objetividade, que é o com que trabalha a mediação, né? Então, e eu também, aí, afinal, eu estou desde 96 na mediação, e devo dizer para vocês que passei por um imenso encantamento, cheguei num desencanto, e hoje estou na realidade, né? Então, é o processo dialético, né? A tese, antítese e síntese. Então, pretendo estar na síntese, pelo menos começando. Então, neste enfoque, a gente ouve por toda a parte dizer que o Brasil vai caminhar muito, muita riqueza, muita coisa com a Copa, não é isso? E com o mercado imobiliário, e com as construções, e com a infraestrutura. Aí eu falei, bom, será que tem um espaço nisso tudo também para os mediadores? Então, eu fui pesquisar e colocar meu olhar e entrar neste caminho e dizer, olha, nós estamos aqui, né? É um pouco isso que eu estou fazendo e estou trazendo para vocês. Então, acho, sim, estou descobrindo que tem um imenso mercado. O importante é a gente começar a se inserir e se valorizar dentro deste mercado. Então, e aí, eu alio os dois, porque eu acho que a gente não pode esquecer. A minha formação e anos de vida foram de advogada, e continuam ainda sendo. Então, eu tenho que fazer esse espaço mediador e advogado, e até porque eu acho que o advogado é aquele que nos leva, né? Porque o conflito ainda, e eu acho que continuará indo direto para a mão do advogado, pelo menos os conflitos interpessoais, sejam eles de pessoas físicas ou mesmo de pessoas jurídicas. Então, as pessoas que estão dentro das empresas. E o que eu sempre falo, e eu acho que ainda é muito importante, é que o advogado tem que aprender que, dentro da mediação, ele tem um papel muito importante e que ele tem que trabalhar com o cliente de forma diferente. Isso eu digo para vocês de anos de conciliadora judicial que eu fui no Tribunal de Justiça e percebi o quanto é difícil ainda para o advogado perceber essas diferenças e o valor do seu trabalho, porque ele tem que trazer o cliente dele para o mundo da mediação, quer seja depois de um processo judicial, numa tentativa de conciliação, quer seja antes de entrar com qualquer processo judicial. Ele tem que trazer reforçar e abrir os espaços para que o cliente perceba que, antes dele ficar com o meu direito, ele tem os interesses dele e toda essa realidade imensa de tentar compor e encontrar uma solução que não seja uma solução adversarial. Então, é isso. Então, vamos lá, no mercado, no ambiente do imobiliário. Então, para falar nisso, porque até eu estou dizendo para vocês, eu fiz um recorte. Eu não vou falar a área tradicional do imobiliário, que é a locação, a compra e venda, não. Eu quero mesmo focar nisso que eu falei. Qual é a vantagem desse novo mercado imobiliário que a infraestrutura, as incorporações imobiliárias que crescem a olhos vistos, traz para nós. Então, eu não posso deixar nem esquecer como é que isso veio e se desenvolveu. Não tenha dúvidas que o Plano Real foi fundamental, e a gente tem que falar isso, porque ele trouxe a estabilização econômica. E, com ela, possibilitou que
que o Brasil entrasse no cenário internacional e dentro dos contratos que se faziam fora do Brasil e se tornaram realidade aqui. Como veem, eu estou bem diferente, mas eu acho importante, não é isso? Então, ele trouxe com isso um desenvolvimento do mercado imobiliário. E estruturas jurídico-financeiras complexas. Então, a gente tem que ir aprender, batalhar, destrinchar e descobrir o nosso espaço como mediadores dentro dessas estruturas, que são aparentemente muito formais, aparentemente se bastam, mas isso não é realidade. Nós sabemos que o ser humano é que cria isso e está lá dentro vivendo o dia a dia, né? E aí o que mais? Também, como é que essas estruturas cresceram? A partir, inclusive, do mercado financeiro, né? que criou os recebíveis, em que financiam todo esse mercado imobiliário. E esses conceitos, eu acho que são fundamentais para a gente, mesmo mediador, começar a focar a mediação privada. Isto que eu também gostaria de chamar a atenção. Porque como é que nós começamos a mediação no Brasil? Ela veio através da psicologia, da mediação familiar, entrou no judiciário, ampliou o seu campo, mas sempre a partir inicialmente da conciliação e a partir dos processos que já existiam. Uma gama imensa de conflitos. E agora o que a gente pretende é realmente fazer crescer a mediação privada. E a gente sabe que isso está sendo, hoje, muito importante, e nós temos, hoje, uma expectativa já de início e de caminho. Então, a gente percebe, isso eu quero acrescentar, não está aqui no meu PowerPoint, que as câmaras de arbitragem, e a principal câmara de arbitragem, que é a Brasil-Canadá, que nós temos, abriu um espaço para mediação, tem um corpo de mediadores, e, com isso, ela incentiva todas as outras câmaras a criarem, as demais, a criarem o mesmo espaço. E por que ela faz isso? Quem me responde? Por quê? Hã? Sim, porque tem mercado. E esse mercado veio como? É um deles. E vem de fora, vem dos contratos internacionais. Então, é por isso que eu acho que é muito importante a gente pensar. E a área imobiliária, fundamentalmente, ela está ligada aos contratos internacionais e à área internacional, né? Porque ela implica na incorporação imobiliária e todas as obras de infraestrutura, que, por acaso, é o gargalo do Brasil, não é isso? Da nossa economia? Então, é isso aí. Então, se a gente situar a área de incorporação imobiliária, de imediato, pelo menos eu, como advogada que fui durante muitos e muitos anos no contencioso, a gente sempre bate direto conflitos sujeitos ao CDC, ao Código de Defesa do Consumidor. Então, que tem, nas duas pontas do conflito, o fornecedor e o consumidor final. E como é que são resolvidos esses conflitos? A gente sabe que, eu pus aqui em terceiro lugar, vocês vão ver, olha aqui, ó. Não, em segundo, processo judicial. O processo judicial e eu digo para vocês, eu acho que a mediação é importante, mas o processo judicial é um instrumento muito importante. Por quê? Porque são discutidas teses jurídicas. E teses jurídicas, nós sabemos que cabe ao judiciário decidir, né? O conflito vai, tudo, e podemos até resolver, porque as partes, dentro do seu conflito específico, encontraram um caminho razoável e que atinge os seus interesses. Mas nós sabemos que as grandes teses entre fornecedor e consumidor são resolvidas ou validadas pela jurisprudência. Então, o processo judicial é um caminho muito escolhido e um caminho muito interessante para este tipo de conflito. Por outro lado, nós temos já um caminho bem
utilizado e com sucesso o que é a mediação judicial. E isto dentro do sistema financeiro da habitação. A Justiça Federal faz muito isso, a Justiça Estadual também. Nós sabemos inúmeras instituições financeiras que usaram da conciliação judicial para resolver os conflitos que viravam impossíveis, né? Porque, de repente, considerando todo o período inflacionário que nós tivemos antes do Plano Real, o imóvel vendido não valia nem uma 20ª parte da dívida. E como resolver isso? Então, o judiciário e os setores de conciliação foram fundamentais para que as instituições trouxessem a sua forma de olhar e o consumidor que estava ali brigando porque não conseguia pagar aquela enormidade daquela dívida tivesse uma condição de resolver a sua questão. E a gente sabe que inúmeros casos foram resolvidos e continuam sendo resolvidos. E eu me lembro que, como conciliadora judicial, numa dessas questões, estava lá um banco, a instituição financeira e o consumidor, e o comprador do apartamento. E ela não conseguia resolver, porque toda a matemática financeira aplicada, etc., ela não conseguia chegar num parâmetro para oferecer para aquele consumidor. E aí eu falei, bom, por que vocês, então, não resolvem, querem voltar aqui, ou vocês vão direto no banco, que talvez seja mais fácil? Aí o comprador falou, não quero o fórum. Ele queria um terceiro em quem ele confiasse, né? Então, nós sabemos que o processo, a mediação judicial e esta forma de resolução é muito bem-vinda e tem atendido a questão, a proposta da mediação. E agora nós colocamos o terceiro, que é utilizado também pelos consumidores e fornecedores, que é o termo de ajustamento de conduta. Eu pergunto para vocês, isto tem alguma coisa a ver com a mediação? Tem, né? Nós temos o Ministério Público, que é o mediador com poder, né? E que representa o consumidor. E, do outro lado, os empresários. E nós sabemos que, dentro do Estado de São Paulo, o que eu conheço é no Estado de São Paulo, isso tem caminhado muito e tem tido sucesso, e eles têm conseguido apaziguar o relacionamento entre consumidores e fornecedores. Temos aqui 2 exemplos recentes, um de jurisprudência, mas também muito interessante, que esta questão aqui está sendo resolvida através de um termo de ajustamento de conduta, que é uma questão aí que está dominando o cenário jurídico, que é o problema do atraso na entrega das unidades autônomas, né? Nós sabemos que é uma realidade muito difícil, porque a indústria cresceu, a indústria de construção, inúmeros apartamentos, e, de repente, eles não conseguem dar conta de entregar a unidade prometida. E aí, a tendência nossa é sempre dizer, essa construtora que se compromete não pode cumprir. Aí, quando você ouve o interesse da construtora, você diz assim, eu não sei o que fazer, porque a mão de obra está cara, não encontro mais ninguém, a coisa não fica bem feita, falta material, falta equipamento. É uma verdade, né? Mas, agora, para aquela pessoa que comprou, programou sua vida, pensando em receber um imóvel, até vendeu, ou está mudando, ou está casando, é um transtorno completo, né? Então, como resolver isso? Pode ser resolvido no caso a caso. Agora, realmente, o Ministério Público da Habitação e os empresários estão discutindo isso, e em cima de uma questão até que é jurídica, e juridicamente interessante, que a gente sempre tem nos contratos de incorporação, a questão dos 180 dias de prazo de tolerância, que não está na lei, mas é um uso e costume. E o que acontece? É interessante, os empresários não querem mexer com isso, porque eles dizem, bom, se eu antecipo, depois, como é que é? Eu entrego o apartamento e não recebo, né? É uma questão da lógica do empresário. E aí o Ministério Público, bom, mas e aí? Como é que nós fazemos? E, muito bem, o que o Ministério Público, junto com os empresários, encontraram como solução possível? Então, o item A desse TAC diz que todas as cláusulas do contrato devem
conter esta previsão. Então, a questão da informação, que é um instrumento da mediação. Todos têm que estar informados e têm que estar em todas as cláusulas que se refiram à entrega este prazo, não numa sola isolada. A informação sobre o uso desse prazo deve ser dada com antecedência de 120 dias. Então, o empresário, o construtor, tem que avisar o comprador de que ele vai usar esse prazo. E um item C, passou desse prazo, multa de 2% sobre o valor pago. Vocês vão ver que não é sobre o contrato. Então, aí é uma negociação. E 0,5% por mês de atraso. Então, este é um TAC que todos os promotores do Estado de São Paulo assinaram, mas falta passar pela cúpula do MP. E os maledicentes dizem que é os advogados que não deixam, porque vão perder trabalho. Eu acho que não é verdade. Isso eu ouvi de terceiros. Mas é muito interessante perceber o trabalho feito dentro do mesmo cenário de mediação que a gente aqui está propondo. Outra questão também muito interessante, que trabalha sobre isso, é a cobrança dos juros pelas construtoras. E o que aconteceu? Nós temos uma tese, como eu falei, o judiciário é importante, da jurisprudência, que acolheu a pretensão das construtoras. Eu acho que todos aqui, como advogados, devem ter visto isso, dizendo que a construtora pode cobrar juros do comprador durante o prazo da construção. Agora, o que é de interessante aqui? O Ministério Público tinha firmado com a maior parte das construtoras o termo de ajustamento de condutas, impedindo essa cobrança. Como é que vai resolver isso? Eu não sei, mas o que eu estou trazendo são questões interessantes dentro desse mercado, é onde a gente pode funcionar, né? E aí, outra grande área, que é a área dos conflitos que surgem a partir e durante o empreendimento entre as partes desse contrato, não mais entre o fornecedor e o consumidor final. E aí nós temos tanto a área de incorporação imobiliária como a área de infraestrutura. E o que eu parei para pensar e quero passar para vocês, a enormidade dessas estruturas, a quantidade, a complexidade dos contratos e como tem espaço para mediação dentro disso, porque é um dia a dia, uma obra é um conflito. Né? O conflito faz parte da vida da obra. Não para que acabe com ela, mas, pelo contrário, para serem resolvidos, para que aquela obra seja entregue, tanto nas grandes obras, como aeroportos, portos, hidrelétricas, como na incorporação imobiliária que constrói um prédio. Né? Então, E o importante é esse, os objetivos específicos de cada um daqueles contratantes, daqueles contratos, e todos com um objetivo comum. Aí eu acho que isso é importante para o mediador, a conclusão da obra e o ingresso dessa obra no mercado, para gerar riqueza, para fazer a economia girar. Então, isto é muito importante. Então, conflitos de toda espécie, porque eles lidam com o risco, né? Um contrato na área da construção é o tempo inteirinho ligando com as diversidades, com as diversos tipos de risco, né? E com o dia a dia, que é uma obra, com tudo aquilo que vem. Né? Nós temos, pensando na incorporação imobiliária, você tem o dono do terreno, o incorporador, o construtor, e aí vem... e o intermediador, aquele que vende. Né? E aí você vem toda a gama de fornecedores, e não estou falando da obra pronta, isso tudo para chegar na obra, para entregar a obra. Por outro lado, nas obras de infraestrutura, então, isto aumenta inúmera, não sei, aí tem uma expressão matemática que agora me falha, mas é uma quantidade imensa, porque nós temos aí, sim, você tem o órgão financiador, você tem o dono da obra, como eles dizem, né, o contratante da obra, o construtor, os subempreiteiros, né, e toda a gama de fornecedores,
toda a parte securitária, porque tudo tem toda a garantia das seguradoras. Então, é um universo imenso. E que a gente sabe que quem faz mediação lá dentro são os engenheiros. E nós precisamos cavar o nosso espaço. Então, e agora, por que isso chegou aqui? Não tenha dúvida que foi através dos contratos internacionais e do financiamento feito pelos bancos de desenvolvimento, que começaram a exigir nos contratos que tivesse mediador, que tivesse arbitragem e que tivesse o que eles criaram depois, que são os comitês de resolução de conflitos. Então, eu acho que isso é importante, porque numa área que era só pensava no adversarial, essa vinda da cabeça internacional, já formada pelas ADRs ou pelos MESCs, né, ADR, que trouxe a obrigação aqui para dentro do Brasil e começa a abrir um espaço para os mediadores. Então, eles preveem mediação, comitês de resolução de conflitos e de arbitragem como meios de resolução desses conflitos. E o que eles falam não é disputa. Nesta área, nós temos, principalmente da infraestrutura, são os pleitos de cada player, de cada pessoa, de cada contratante, dentro deste imenso âmbito, estrutura contratual complexa de uma obra de infraestrutura durante anos seguidos. Então, é um universo realmente muito fértil. E eles falam em pleitos, porque tem diversas obrigações que agora eu não vou me estender, que eu quero depois fazer uma coisa específica sobre isso. Então, ninguém ali dentro, como o interesse último é terminar a obra, então o objetivo é resolver, né? A busca de resolução quando não é possível, né? Mas o interesse existe para resolver. Então, é uma questão de trabalhar o como. E aí, o que a gente vai ver? Aí são formas híbridas, não tem a mediação pura. São formas híbridas que mesclam avaliação neutra, no meu entender. Eles não falam, mas eu acho isso. Mediação e arbitragem. E aí vamos trabalhar quais são essas. Então, a primeira delas, que é o Comitê de Resolução de Conflito, ou a chamada Dispute Board. E aqui eu tenho o conceito que é do próprio Dispute Review Board Foundation. Então, o que seria um comitê de resolução? É formado por profissionais experientes e imparciais, contratado antes do início de um projeto de construção para acompanhar o progresso da obra, encorajando as partes a evitar disputas e assistindo-as na solução daqueles que não puderem ser evitados, visando a sua solução definitiva. Quem vocês acham que deve fazer isso? Não é o trabalho do mediador? Hein? É ou não? Só eu que estou vendo isso. Né? Então, eu estou aqui abrindo um espaço para todos nós caminharmos para lá. Eu trouxe aqui até o nome da fonte, que é o Antônio Fernando Melo Marcondes, que é um advogado, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Construção, e que é um fervoroso mediador, além de ser um advogado de anos nisso, e de participar dos comitês. Então, só dando rapidamente o que seria o DB, é o Dispute Board, a origem dele. A origem é que, nessas obras, sempre existia, contratado pelo contratante da obra, o engenheiro consultor, que era o olho técnico do contratante da obra, e ele passa a solucionar as pendências que surgiam nesta gama de contratos necessários para a realização de uma obra. E aí, o que acontece? Começou-se a perceber que o engenheiro contratado não teria a imparcialidade necessária, porque ele era contratado. Então, passou-se a outro esquema, outra possibilidade, que é o Dispute Board. São pessoas externas, contratadas especificamente para resolver os conflitos. Então, os anos 80, eu coloquei para vocês terem ideia. O primeiro Dispute Board
foi aqui na América Central, o Banco Mundial, e que mudou esse engenheiro para aí. Então, aqui, olha, então, qual é a composição ideal? Isso é importante. 2 engenheiros e um advogado. Eu acho que aí nós entramos, né? Advogados mediadores. Aí é a forma. A nomeação é quando assina o contrato. Então, durante o tempo inteirinho da obra, o metrô tem. E são 2 engenheiros. O metrô tem o Dispute Board. Quando assina o contrato da construção. E a atuação deles, no primeiro momento, é como mediador, quando surge o pleito, surgem as questões. Depois, ele trabalha também aí como conselheiro técnico, aí eu acho que seriam os engenheiros que compõem o board. E, finalmente, tem um papel que aí eu digo que é híbrido. Este mediador vai dar uma solução que vai valer até que as partes entrem com uma arbitragem ou com um processo judicial. Então, a solução que ele dá, se não se consegue por acordo, ela tem uma validade estendida. Vamos lá. Aí é o procedimento, isso não é tão importante. São reuniões periódicas. Então, o tempo inteiro da obra, o board trabalha com as partes. E ele faz visitas, ele visita a obra, ele tem o dia a dia da própria obra. E eles garante que em 145 dias o comitê resolve os conflitos dentro de uma obra. Então, as partes se manifestam por escrito e aí vem uma recomendação, não é uma decisão, uma recomendação do board. E que não tem efeito vinculativo se há um Dispute Review Board, que isso é previsto no contrato, como vai ser. E vai ter, ela é acatada amigavelmente, sujeita à arbitragem ou decisão judicial. E, se for um efeito vinculativo, é o Dispute Adjudicate Board, aí ele é obrigatória a decisão até a recomendação vale até a decisão final dos árbitros ou do judiciário. E aí a outra opção, que também existe nesses contratos e vem sendo utilizada cada vez mais, que são as cláusulas Media-Arb. E aí está o conceito, que é uma cláusula contratual prevendo uma forma híbrida para a resolução do conflito. A resolução do conflito é, primeiramente, buscada através da mediação. Se não for resolvida de forma satisfatória para as partes, ou mesmo não for resolvida integralmente, no prazo estabelecido, é submetida à arbitragem para a decisão definitiva. E a última, que eu acho que isso aqui é muito importante para quem for redigir, porque o que isso é importante? Isso tem que vir no contrato. Então, isso é uma cláusula, como vem a convenção de arbitragem, junto com a convenção de arbitragem, vem a mediação. E aí, esta cláusula, quem deve redigir são os advogados, né? E devem ter atenção para bem redigir, para que ela possa ser eficientemente usada. Que tem que fixar um prazo limite, porque tem o quanto tempo demora a mediação, eleger um regulamento para disciplinar o procedimento, normalmente é da instituição que a gente escolhe, que vai depois trabalhar com a arbitragem. Há regras para a escolha do mediador, como é que esse mediador é escolhido, regras para não comparecimento ou recusa de uma das partes para o início da mediação, para não haver procrastinação, e, finalmente, as regras sobre o sigilo. E isto aqui, finalizando, o que eu digo para vocês, eu estou fazendo um trabalho sobre uma questão aí muito interessante, que é da usina hidrelétrica de Jirau. Então, teve um conflito entre as seguradoras e os segurados, e isso está sendo resolvido tanto para o judiciário aqui do Brasil, como o judiciário de Londres, mas, na realidade, o que existia ali era uma cláusula Media-Arb. Só que ela, segundo o judiciário inglês, ela não tinha algumas dessas questões, o que impediu a mediação de ser bem feita, e ela acaba sendo usada como um impedimento para arbitragem. Então, a gente tem que ter muita preocupação. Isso tudo é muito bom, isso tudo é um grande campo, mas é um campo um pouco mais formal, e a gente tem que fazer bem feito. Gente, muito obrigada.